Oi gente, tudo bem com vocês? No nosso devocional de hoje, nós vamos falar de um personagem muito conhecido, especialmente pela sua má fama. Quem nos conta a história do nosso personagem de hoje é Lucas, no capítulo 19. Hoje nós vamos falar sobre Zaqueu. Para começar de fato a nossa história, a gente precisa primeiro saber de um detalhe bem importante. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele passou por algumas cidades, ele visitou algumas cidades. Entre essas cidades, Jericó, que é o cenário da nossa história de hoje. Essa passagem por Jericó que o texto vem nos contar é uma das últimas visitas de Jesus. Jesus já está caminhando para Jerusalém e essa vai ser a última vez, pelo menos em vida, que ele passa por Jericó. É importante que a gente saiba desse detalhe para que a gente possa começar a perceber a história de Zaqueu como uma história de oportunidade. Mas afinal, quem é Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu ele era chefe dos publicanos, ou seja, Zaqueu ele era o principal cobrador de impostos de Jericó. Ele era alguém muito rico. Em Jericó funcionava uma espécie de uma grande alfândega, ou seja, passava por ali, trafegava por ali em Jericó um grande fluxo de mercadorias que seriam comercializadas. E Zaqueu trabalhava exatamente aí nessa alfândega. Zaqueu trabalhava cobrando impostos do povo. O problema é que esses impostos recolhidos por Zaqueu, eles não eram muito bem utilizados em benefício de Jericó. E isso fazia com que a má fama de Zaqueu, até porque ele era cobrador de impostos, um homem rico, e os impostos não eram bem utilizados para as melhorias de Jericó, isso só fazia com que a má fama de desonesto, de bandido, de ladrão de Zaqueu só aumentasse. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora que você já sabe quem era Zaqueu, a gente já pode continuar a história. A Bíblia conta que Zaqueu um dia escuta que Jesus está passando por Jericó e ele fica extremamente interessado em ver Jesus. Se você parar para analisar, Jesus não era o perfil de pessoa que despertaria interesse em Zaqueu. Na verdade, o discurso de Jesus sempre foi o oposto do que Zaqueu era. O discurso de Jesus sempre foi um discurso de honestidade, de retidão. Ele era contra o rico oprimindo o pobre. A sua pregação sempre destacou, sempre prezou pela justiça, pela honestidade, mas mesmo assim, Zaqueu queria muito ver Jesus. O que Lucas nos conta na história é que, embora Zaqueu desejasse muito ver Jesus passando por ali, ele não podia por causa da multidão. E se você não analisar a história com mais atenção, você vai passar a vida inteira achando que o que de fato impedia que Zaqueu visse Jesus era a multidão. Mas Lucas continua a história nos dando um detalhe muito importante. Ele diz que Zaqueu não podia ver Jesus por causa da multidão, porque ele era baixinho. Isso significa que a multidão não era um problema. A multidão só se tornou um problema porque Zaqueu tinha um problema. E aqui cabe uma observação. Eu não quero dizer que ser baixinho é um problema. O que eu estou dizendo é que algumas coisas acabam se tornando um problema por você ser baixinho, da mesma forma que algumas coisas são um problema por você ser altinho. Mas eu nem me preocupo muito com isso, porque eu tenho certeza que todo mundo vai entender o que eu quis dizer. A questão é que muita gente acredita que Zaqueu não via Jesus por causa da multidão e acaba até se convencendo, até em relação aos seus próprios problemas, que muitas coisas não acontecem por causa das suas multidões. Por exemplo, eu até tento fazer com que o meu lar seja um lugar de harmonia, mas com o marido que eu tenho, fica difícil. Eu até tento contribuir mais com a minha igreja, contribuir mais no meu local de trabalho, mas eu não tenho tantas oportunidades. A gente sempre acha uma multidão para a gente se justificar, mas a verdade é que Lucas, com esse texto, ele vem nos desmascarar e dizer, não é por causa da sua multidão. E quando você reconhecer que é esse o problema e solucionar o problema, você pode ter certeza, a multidão não vai fazer diferença nenhuma para você.
E é exatamente isso que Zaqueu foi fazer. Ele não tinha como tomar uma pílula do crescimento ali e instantaneamente resolver o seu problema. Então ele fez o quê? Ele procurou um caminho alternativo. Tem uma canção muito famosa e muito linda que a gente canta, que por causa da sua licença poética, a gente acaba se convencendo que Zaqueu queria fazer de tudo para chamar a atenção de Jesus. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Zaqueu ele queria fazer de tudo para ver Jesus. Sabe o que o Zaqueu faz? Ele não bola um plano para dar um jeito na multidão, mas ele bola um plano para dar um jeito no seu problema. A Bíblia diz que Zaqueu se adianta, que Zaqueu se antecipa e vai à frente da multidão, vai antes da multidão e sobe numa árvore, porque ele acredita que se ele subir, ele vai ficar mais alto e ele vai conseguir ver Jesus. Agora fica a pergunta: e se Jesus mudasse a rota dele? E se Jesus não passasse pela árvore onde Zaqueu estava? A gente não sabe, mas Jesus poderia ter mudado a sua rota. Jesus poderia ter virado à esquerda, ter virado à direita, ou então até voltado, mas Zaqueu acreditava que Jesus iria passar justamente ali na sua árvore. Eu tenho uma palavra para você. Muitas coisas vão acontecer na sua vida porque você acredita. Jesus não tem a mínima intenção de te decepcionar ou de frustrar a sua expectativa. É o caso, por exemplo, de uma mãe que fala pro seu filho: meu amor, esse ano nós não vamos fazer uma festa de aniversário pra você. A criança faz ali meio como quem entende, e aí a primeira visita que chega na sua casa, ela já vai falando: olha, eu vou fazer aniversário e eu acho que eu vou ter uma festa, você quer vir na minha festa? Aí vai o amiguinho em casa, a criança fala a mesma coisa: eu vou ter uma festa de aniversário, você vem, né, na minha festa. A mãe começa a observar que aquela criança está com expectativas, está esperando ter uma festa de aniversário. E com certeza, por pior que estejam ali as condições financeiras da família, ela vai dar um jeito que seja o bolinho mais simples do mundo, mas ela vai fazer alguma coisa porque ela não quer frustrar a expectativa do seu filho. E Jesus, ele nos trata exatamente assim, como filhos cheios de expectativas, cheios de esperança, e pode ter certeza, Jesus, ele não quer te decepcionar. Aí o que é que acontece? Zaqueu acredita tanto que Jesus vai passar por ali perto da sua árvore e Jesus passa. Jesus não só passa pela árvore onde Zaqueu está, como ele também para bem diante da árvore de Zaqueu. Sabe o que acontece assim que Jesus para ali diante da árvore de Zaqueu? Ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa. Eu fico impressionada com essa parte da história, porque ele poderia ter dito: moço, desce depressa. Homem, rapaz, ei, desce depressa. Mas ele chama Zaqueu pelo nome e diz: Zaqueu, desce depressa. Agora a gente acrescenta mais um detalhe importante para nossa história. Na cultura judaica, quando o pai dava um nome para o seu filho, ele dava aquele nome como se estivesse definindo o que ele gostaria que o seu filho fosse. E Zaqueu significa puro, honesto, justo. Agora fica aqui um outro questionamento. Será que de fato Zaqueu era conhecido como alguém honesto, alguém justo, alguém puro, depois de tudo que eu contei para vocês a respeito dele? Eu, sinceramente, não acredito nisso. Mas a grande verdade é que Jesus, às vezes, para embaixo da nossa árvore para chamar o nosso nome, para nos lembrar exatamente de quem nós somos. Você não é o que as pessoas determinam que você é. Você é aquilo que Jesus diz ao seu respeito. Você não é o seu erro, você não é a sua queda e muito menos o último episódio da sua história. Porque um dia, um episódio não determina quem de fato você é. Se fosse assim, Pedro seria o grande covarde que negou Jesus e não o pregador de multidões. Se fosse assim, Davi seria o adúltero assassino e não o homem segundo o coração de Deus. Se fosse assim, Isaac seria o cara dos poços entulhados e não o grande e próspero cavador de poços. Quando Jesus para diante da árvore de Zaqueu e olha para ele e diz: Zaqueu, ele está lembrando Zaqueu de quem ele realmente é. E aí Jesus continua e diz: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Será que Jesus não tinha uma casa de alguém melhor para ir? Eu tenho certeza que tinha, mas naquele dia Jesus escolheu
Zaqueu. A multidão que conhecia bem Zaqueu e agora deveria estar fazendo uma super festa, afinal Jesus estava salvando um pecador, começa a murmurar e a reclamar porque não aprova a atitude de Jesus. Muita gente vai ter uma atitude semelhante a essa multidão quando Jesus parar na sua árvore e decidir se hospedar na sua casa. Muita gente não vai aprovar, muita gente vai ficar se questionando, mas por que ele? Mas por que ela? Mas por que essa família? Mas por que essa casa? Mas como eu disse para você lá no início desse vídeo, a história de Zaqueu é uma história de oportunidade. Assim como Zaqueu, você não pode deixar a oportunidade passar. Quando Jesus estiver passando e você perceber que você não consegue ver Jesus por conta da multidão, essa pode ser a oportunidade que o Senhor está te dando para resolver as coisas que estão erradas em você. Não se apoie nem se justifique mais na multidão. Peça para o Espírito Santo de Deus te revelar o que de fato tem impedido você de ver Jesus. E quando você de fato conseguir identificar o seu problema, peça ajuda para Jesus. Diga para Ele moldar você. Diga: Deus, eu estou precisando de algumas correções, mas na verdade nem eu estou sabendo identificar aonde. Mas Ele te formou, Ele fez você. Ele conhece você por dentro e conhece você por fora. Ele conhece você no seu detalhe. E eu não tenho dúvidas que Ele vai te ajudar a identificar aquilo que precisa ser mudado. Quando você conseguir ver Jesus e Ele parar diante de você e Ele te disser: eu quero entrar na sua casa, não perca as oportunidades. Diga: Senhor, o Senhor é bem-vindo. Pode entrar. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado de entrar comigo um pouquinho na história de Zaqueu. Se vocês gostaram, deixa aqui um joinha, deixa um comentário aqui pra mim, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever agora e você também pode me seguir lá no meu Instagram, que é o @donafrescurenta. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.